Queridos, a paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você, com a sua vida. E nós vamos dedicar esse tempinho aqui para meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça e vamos dedicar esse tempo ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por esse momento. Te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem nos dado. Pedimos ao Senhor, toma a nossa mente agora, Senhor, nas tuas mãos. Faz com que nós tenhamos, Senhor, a nossa concentração toda voltada a Ti, Senhor, sem distrações. Que o Senhor possa ministrar o nosso coração, a nossa mente, e que isso possa trazer vida para nós e para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Pedimos isso, Senhor, no excelso nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos lá? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você gosta de filme de super-herói ou desenho de super-herói? Muitas pessoas gostam. Eu vou confessar, eu mesmo gosto. Eu curto um filme de herói, eu curto um desenho de herói, até desenho eu gosto. Agora, esses heróis são heróis assim, digamos, fictícios, né? São fictícios, eles não existem de verdade. Eles são feitos aí, criados pela mente de uma pessoa, de um grupo de pessoas. Para quê? Para trazer entretenimento para as nossas vidas. Agora, existem heróis de verdade. Existem heróis de verdade na vida. E eu gostaria de perguntar para você, será que a Bíblia fala de heróis? Eu vou dizer para você que sim. Lá na carta aos Hebreus, tá lá quase no finalzinho da Bíblia, nós encontramos um negócio que é chamado de Galeria da Fé. O capítulo 11 da carta aos Hebreus, ele vai falar de uma série de pessoas e vai dizer que essas pessoas estão, digamos assim, na galeria da fé. O que é uma galeria? Os militares gostam muito de galerias. É como você ter uma parede com quadros de quem foram os comandantes, daquelas pessoas que foram destacadas de alguma forma. Lá no Palácio do Planalto também tem a galeria dos presidentes da República. Então tem lá os retratos de todos aqueles que ocuparam o cargo de presidente da República. Uma galeria, portanto, é uma foto de alguém que faz lembrar aquela pessoa dos atos daquela pessoa e que homenageia aquela pessoa. Como eu estava dizendo, o capítulo 11, então, de Hebreus, ele vai trazer alguns heróis da fé. Vou citar alguns aqui que estão lá na carta aos Hebreus. Então, por exemplo, fala em Abel. Abel é considerado um herói da fé. Então, aqui eu já queria fazer uma grande distinção entre esses heróis que nós falamos no início, que são heróis apenas fictícios, de ação, para o nosso entretenimento, para esses heróis que estão elencados aqui no capítulo 11 de Hebreus. São heróis da fé. E nós, como pessoas da fé, nós precisamos olhar para essas pessoas e buscar entender o que elas fizeram, o que elas conquistaram para estarem ali arroladas, né, estampadas na galeria da fé. Então, temos Abel, temos Enoque, Noé, Abraão, Sara, Jefté, Davi, Samuel, são algumas das pessoas que estão citadas nominalmente ali na galeria da fé. Existem outras também que o próprio autor aos Hebreus não cita, mas ele fala que profetas, né, muitas pessoas aí alcançaram o status de estar na galeria da fé. Agora, essas pessoas que estão ali na galeria da fé, no capítulo 11 ali de Hebreus, são todas pessoas que estão ali no chamado Antigo Testamento. Agora eu pergunto, será que no Novo Testamento nós temos também heróis da fé? Vou fazer uma pergunta para você. O que você acha de Pedro? Quando Pedro tomou aquela decisão, quando ele estava no barco, e ele viu um vulto indo na direção do barco, andando sobre o mar, e todos os discípulos ali ficaram com temor, e Jesus ali, que era Jesus andando sobre o mar, Jesus fala, não tenham medo, sou eu. E aí Pedro, corajosamente, ele fala, Senhor, se és tu mesmo, mande que eu vá até a sua direção.
e Jesus simplesmente fala assim, vem. O que Pedro faz na sequência? Pedro, sem pensar, se joga ali no mar, os dois pés na água e começa a andar na direção. Isso para mim é um exemplo de fé de Pedro. Quem faria isso? Quem faria isso? Eu quero um dia ter a fé de Pedro. Vamos trabalhar para que a gente tenha essa fé de Pedro. A gente fala muito que Pedro afundou, mas fala muito pouco que Pedro andou na água. Pedro andou sobre as águas. Essa fé de Pedro que nós queremos ter. E um outro homem chamado Estevão, por exemplo. Estevão está ali no livro dos Atos dos Apóstolos. Ele foi firme no seu testemunho a respeito de Jesus, quando estava ali diante do Sinédrio, manteve o testemunho e por causa disso ele foi apedrejado, foi morto, é considerado o primeiro mártir do cristianismo, é Estevão. E Estevão, para sustentar a sua afirmação, ele precisava de fé. Então Estevão teve muita fé, é um herói da fé. Se Hebreus tivesse trazido pessoas do Novo Testamento, provavelmente o nome de Estevão, o nome de Pedro estariam ali também na galeria da fé. Agora, não é sobre Pedro, não é sobre Estevão e não é sobre nenhuma personagem do Antigo Testamento que vamos falar hoje aqui. Vamos falar de uma outra personagem que também é considerado um gigante da fé. Um gigante da fé. Talvez o maior gigante da fé no Novo Testamento. Nós vamos falar do apóstolo Paulo. Eu gostaria que você me acompanhasse nessa viagem, digamos assim, que nós vamos fazer pela vida do apóstolo Paulo, estudando a vida do apóstolo Paulo, tentando entender a vida do apóstolo Paulo, quem foi esse homem que alcançou um tremendo testemunho diante de Deus e que seu nome vem sendo falado nos últimos 2000 anos, e qual a importância de Paulo para o Evangelho e para que nós hoje também, eu, você, tenhamos acesso às Escrituras, tenhamos acesso à Palavra de Deus e, com isso, tenhamos sido abençoados com a palavra que nos foi transmitida. Porque eu fui abençoado com a palavra de Deus e sou abençoado a cada dia. O apóstolo Paulo tem grande parte nisso, nesse trabalho de eu ter recebido a palavra do Senhor e mudado a minha vida por causa disso. As Escrituras mudaram a minha vida, queridos. Pode ter certeza disso. Mudaram a minha vida e estão mudando a cada dia. Eu trabalho para que a cada dia eu possa ser um pouquinho melhor do que eu era no dia anterior, na hora anterior, no minuto anterior. Não é fácil. Não é fácil, mas eu tenho trabalhado para isso, tá bem? Então espero que hoje eu esteja sendo melhor do que ontem. E amanhã espero ser um pouquinho melhor ainda. Nas Escrituras é que eu encontro a possibilidade disso acontecer na minha vida. Então vamos lá, vamos falar sobre o apóstolo Paulo. O que a gente sabe a respeito do apóstolo Paulo? Qual a importância dele para o Evangelho, para as nossas vidas, né? Então vamos falar um pouquinho, antes de falar de Paulo propriamente dito, vamos falar do mundo em que Paulo viveu, que foi praticamente o mundo que também Jesus viveu, né? A gente às vezes precisa entender o contexto em que as coisas aconteceram. A gente precisa fazer um rápido retrospecto aqui histórico. Vamos lembrar que o povo ele havia sido levado para a Babilônia em cativeiro, por causa da desobediência do povo. O povo foi lá para a Babilônia, ficou 70 anos na Babilônia, até que foi liberto do seu cativeiro. Alguns voltaram, muitos voltaram para Jerusalém, voltaram para Judá. Nem todos, nem todos. Alguns saíram de lá, saíram da Babilônia e foram para outros lugares do mundo. Alguns foram para o Egito, alguns foram para a Europa, né, para a Grécia, alguns foram para Roma, cada um foi para um lugar diferente, outros foram para a Ásia Menor, mas nem todo mundo ficou na Babilônia e nem todo mundo voltou para Israel. Quando esse povo voltou para Israel, eles vieram sob o jugo dos persas. Eles, apesar de terem sido libertos, estavam ainda sob o governo dos persas. No ano 333 a.C., a Grécia se levantou como uma grande nação mundial e a Grécia conquistou ali Israel, e Israel passou a ser então dominada pela Grécia.
A Grécia como grande potência mundial na época de Alexandre o Grande. E o que aconteceu com isso? Aconteceu que a Grécia ela trouxe consigo não só a língua grega, como também a cultura grega. Então ali em Israel começou a falar-se o quê? Começou a se falar essa língua chamada grega, a língua grega. E também alguns conhecimentos da cultura grega se passaram a ter. Só uma ressalva, quando o povo voltou lá da Babilônia, eles não falavam mais o hebraico, tá bem? Então quando o povo voltou da Babilônia para Israel, eles vieram falando o idioma que se falava na Pérsia, que era o aramaico. Então quando a Grécia assume o governo ali de Israel, está se falando naquela época o idioma aramaico, mas aí se introduz o idioma também grego. Então passa a se falar duas línguas, o aramaico e o grego, como se fosse uma língua internacional. Fazendo um paralelo, seria o que é o inglês hoje para nós. Nas relações internacionais, o que se fala? Se fala em inglês. Muito bem, isso no ano 333 a.C. No ano 67 a.C., levantou-se uma outra grande nação, um outro grande império, que foi o Império Romano. Na verdade, o Império Romano já vinha se constituindo como uma grande nação. 67 a.C. é o ano em que Israel passa a ser dominada, administrada e governada pelos romanos. Olha só que coisa. Nós temos então um povo que falava hebraico, mas não fala mais o hebraico, que trouxe o aramaico, então a língua popular é o aramaico. Fala-se também o grego, por quê? Porque os gregos trouxeram o idioma grego. E agora temos um governo que é romano. O romano fala o latim. O latim era uma língua que estava mais restrita para os romanos mesmo, não para todo o povo. E havia também alguns que falavam o hebraico. O hebraico, um pouco modificado, mas era o hebraico que era mais dirigido para os cultos, era mais uma língua litúrgica, digamos assim. Uma língua religiosa voltada para a administração dos cultos. Então, gente, nós temos o quê? Nós temos naquele espaço, naquele lugar, ali na Judéia, nós temos um governo romano com cultura grega, com cultura judaica, falando aramaico, falando grego, falando hebraico, falando latim, tá bem? Então nós temos uma polvorosa ali, digamos assim, de costumes, de hábitos. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer em certo momento que Jesus veio na plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos significa o quê? Significa quando o tempo está apropriado. É como se fosse uma árvore e o fruto está maduro. É a hora de colher o fruto. Aquele momento que você pega o fruto assim e ele mal você precisa puxá-lo. Ele, na verdade, quase que cai na sua mão. É o momento que ele está totalmente maduro e pronto para ser consumido. Era o que estava acontecendo ali. Jesus veio na plenitude do tempo ali. As condições políticas, sociais, tudo era o momento oportuno para Jesus vir. Paulo, ele vem nessa época. E Paulo, pela criação dele, nós vamos falar sobre isso, Paulo era a pessoa certa para ser usada como foi pelo Senhor. O que nós sabemos sobre o apóstolo Paulo? Ou então, o que nós não sabemos sobre o apóstolo Paulo? Uma das coisas que nós sabemos sobre o apóstolo Paulo é que, na verdade, o seu nome não era Paulo, o seu nome era Saulo. Saulo é um nome grego. É um nome grego. É a versão grega de Saul. Saul é o nome hebraico. Saulo é o mesmo nome, só que em grego. E Paulo é a forma latina. É um nome latino, tá bem? Que não tem semelhança com Saulo. Não significa a mesma coisa. Saul e Saulo significam pedido. Paulo significa pequeno. E Paulo vem do latim. É só lembrar que quando a gente faz alguma coisa aos poucos, quando a pessoa compra um carro em parcelas, a gente diz que vamos pagar o carro de que forma? Paulatinamente. Vamos pagar o carro paulatinamente, ou seja, parcela a parcela, várias vezes, até quitar o carro. Então, isso significa o quê? Vamos pagar o carro pouco a pouco. Então, essa palavra Paulo
vem do grego, do latim, melhor dizendo, que significa pequeno. Agora, nós vamos falar daqui a pouco sobre a questão da mudança do nome de Paulo, porque de Saulo para Paulo. Vamos lá, o que sabemos mais ou não sabemos sobre Paulo? Ele era da cidade de Tarso, ele nasceu na cidade de Tarso, que fica na Cilícia, uma região mais próxima ali da Síria, que era uma província romana. Inclusive ele era um cidadão romano. Paulo era cidadão romano. Agora vejam, quando eu falei que o povo saiu da Babilônia e nem todo mundo voltou para a Judéia, significa que a família de Paulo, os antepassados de Paulo, em algum momento, fizeram a mesma coisa. Não vieram para a Judéia, ficaram ali, em Damasco, Tarso, e se instituíram ali. E assim foi também com Paulo. Isso é chamado de dispersão, tá bem, gente? Essas famílias de judeus que foram para lugares diversos e não a própria Judéia é chamada de dispersão. Ele foi criado no ensino da palavra. Ele mesmo diz que logo cedo, ele nasceu em Tarso, mas logo cedo, desde criança, ele foi levado para Jerusalém, foi criado em Jerusalém, numa escola que era uma escola dirigida pelo mestre Gamaliel. Gamaliel, inclusive, em outras passagens de Atos, vai trazer Gamaliel como um grande sábio. Inclusive, no começo da igreja lá, ele deu um sábio conselho ali para o Sinédrio, que foi acatado por todos. Aliás, a própria palavra diz que ele era acatado, os seus conselhos eles eram acatados. Então, Gamaliel, um grande mestre da Torá, da lei. O que não sabemos sobre o apóstolo Paulo é que data que ele nasceu, quando que ele nasceu. O que se presume é que ele tenha nascido ali próximo da data de nascimento de Jesus. Talvez 5 a.C., um pouquinho depois. Mas a data exata nós não sabemos. Então pode ser que em sua conversão, mais para frente, ele tivesse aí seus 30, 35 anos de idade. E Paulo, isso é uma outra coisa que nós sabemos de Paulo, está lá em Atos 18:3, que Paulo era construtor de tendas. Ele vivia disso. Provavelmente seu pai também era, portanto, construtor de tendas, porque geralmente a profissão do pai passava para o filho. E outra coisa que nós sabemos é que o pai também era fariseu. Vamos falar sobre ser fariseu mais à frente. Paulo, outra coisa que sabemos é que ele tinha uma irmã. Essa irmã era casada, tinha filho. Até porque lá em Atos 23:16, esse sobrinho de Paulo acaba ajudando Paulo a não ser morto. Né? Então são algumas informações que nós temos a respeito do apóstolo Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo falava o hebraico, porque tem um certo momento na Bíblia em que ele se dirige ao povo em hebraico. Ele falava o grego, porque as cartas dele estão todas em grego. E com certeza ele falava também o aramaico, que era a língua que se falava ali no povo na Judéia. O que nós não sabemos se ele falava latim. Apesar de ser cidadão romano, não temos certeza se ele falava latim. Pode ser que sim, mas não temos, não dá para afiançar isso, não dá para afirmar que ele falava. Ele era fariseu, como eu já disse, era cidadão romano e obteve, em certo momento, um certo benefício por ser cidadão romano. Ele teve o privilégio de ser julgado em Roma, por César. Como ele disse certa vez, ele apelo a César. Então ele foi ser julgado lá por César. Ele era uma pessoa muito zelosa. Paulo, tendo sido criado desde o início no estudo da lei, Paulo desenvolveu um apego pela lei, um apego, um amor pela Torá, pela lei de Deus, e um zelo por ela. Tá bem? E é isso que vai ser usado por Deus na conversão de Paulo. Por causa desse zelo, ele passa a ser perseguidor dos cristãos. Vejam bem, Paulo entendia, como ele era grande conhecedor da Torá, da lei, Paulo entendia que aquele grupo de pessoas que estavam apregoando Jesus como Salvador, Jesus como Messias, eles estavam enganados, eles eram hereges. E Paulo, ele não conseguia ficar quieto. Paulo, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que combater esse tipo de heresia. Ele entendia que o cristianismo não se chamava cristianismo ainda, mas ele entende que essas pessoas são o quê? São hereges, estão corrompendo a fé judaica. Então Paulo passa a quê?
passa a perseguir esses judeus. E vocês se lembram que nós falamos sobre Estevão, um dos grandes heróis ali da fé no Novo Testamento? Muito bem. Estevão, quando ele estava sendo julgado ali pelo Sinédrio, Estevão começou a falar, a testemunhar. Está lá em Atos, capítulo 6, capítulo 7. E, em determinado momento, Estevão, digamos assim, ele ultrapassou os limites que o Sinédrio estava disposto a ouvir. Ele foi retirado, foi levado para fora da cidade, e fora da cidade ele foi apedrejado. Estevão foi apedrejado. Está lá em Atos 7. Agora vejam só o que diz o versículo 58 do capítulo 7. E, lançando-o fora da cidade, que é Estevão, tá? Lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem é esse Saulo? Saulo é Paulo. Nós falamos que o nome dele era Saulo. Saulo, também chamado Paulo. Então, aqui nós vemos que as testemunhas, ou seja, aquelas pessoas que não só viram, mas aquelas pessoas que também atiraram as pedras, elas tiraram as suas vestes, elas tiraram as suas túnicas, depositaram ali aos pés de Paulo e apedrejaram então a Estevão. Agora, por que colocar as vestes aos pés de Paulo? Vejam bem, para terem mais mobilidade nas ações, nos atos. Para que pudessem pegar melhor a pedra, jogar melhor a pedra, por incrível que pareça. E eu estava pensando nisso, eu vivi essa situação. Quando eu era garoto, estudava numa determinada escola, e às vezes os garotos se pegavam, brigavam. E às vezes os garotos estavam com blusa, com jaqueta, com blusa, alguma coisa. Era muito comum, e ainda, imagino eu, tirar a blusa, tirar a jaqueta, e entregar para um amigo e falar assim, segura aí. E partir para a briga. E depois que terminava a briga, ia lá e pegava de novo a blusa. Então, é isso que aconteceu. Eles foram fazer o apedrejamento, só que antes de apedrejar, deixaram aos pés de Saulo. Saulo ficou tomando conta e foram lá e apedrejaram e mataram Estevão. Agora, o que significa isso também? Significa que Paulo, ou Saulo ainda, né? Ele apoiava a morte de Estevão. Ele era tão zeloso na questão de cuidar da fé judaica, que ele aprovava a morte de Estevão. Ele entendia que aquelas pessoas deviam realmente morrer. Esse era Saulo. Muito bem, vamos lá. O zelo de Paulo, de Saulo, melhor dizendo, vamos falar de Saulo ainda. De Saulo ainda é tanto que Saulo ele pega a carta do Sinédrio e vai até Damasco para perseguir os cristãos, que não eram chamados de cristãos ainda, mas aqueles seguidores de Cristo que professavam essa fé. Ele vai para lá e praticamente nós sabemos a história, né? Quando ele estava próximo a Damasco, está lá no capítulo 9 de Atos, quando ele estava próximo a Damasco, ele vê uma luz muito forte, ele cai por terra, e um detalhe aqui, queridos, a Bíblia em nenhum momento fala que ele cai do cavalo, tá bem? Não tem cavalo na história. Não significa que ele não estivesse de cavalo, a gente não sabe. Então não pode falar que ele caiu do cavalo. Então não fique falando por aí que Paulo caiu do cavalo. Paulo caiu em terra, caiu por terra. Naquele mesmo momento ele ouviu uma grande voz falando, Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele, na hora, fala, Senhor, Senhor. E Paulo ali se converte. Tá bem? Isso é muito lindo, porque Paulo, no momento daquela grande luz, Paulo já sabia que aquela luz vinha do Senhor. Eu sou Jesus, ele diz. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali Paulo muda o seu coração, Saulo, né? Muda o seu coração e ele passa a ser um seguidor com as mesmas características que ele tinha antes. Zelo pela palavra. Ele passa a ser uma pessoa que preza pela palavra, pela segurança da palavra, pela proteção da palavra. Mas com um detalhe, antes ele estava disposto a matar
quem descumprisse a palavra. Agora, Paulo não. Depois que ele se converte, Paulo agora está disposto a morrer. Morrer pela palavra, não matar pela palavra. É uma grande diferença que acontece na vida de Paulo ou de Saulo, né? Muito bem. Agora, uma coisa. Saulo, desde o início em que ele foi escolhido para levar o evangelho aos gentios. O que eram os gentios? Para o judeu, gentio é quem não era judeu. O mundo para o judeu é dividido em dois tipos de pessoas. Judeu e não judeu, que o não judeu é chamado gentio. E Paulo, desde o início, estava destinado a levar o evangelho aos gentios. Vamos ver lá, quando o Senhor, quando Saulo tem essa experiência, ele fica cego. Ele vai até Damasco, um homem chamado Ananias vai até ele, mas antes disso, o Senhor aparece a Ananias e fala assim: Ananias, vai ali até a rua direita, impõe as tuas mãos num camarada chamado Saulo. Ele falou: Senhor, Ananias falando com Deus, querendo discutir com Deus, hein? Como se Deus não soubesse. Senhor, mas esse homem é um homem que está perseguindo a gente, quer matar a gente. Ele falou: não. Aí a resposta do Senhor está lá em Atos 9,15. Mas o Senhor lhe disse, a quem? Para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ou seja, Paulo vai pregar o evangelho para quem? Para os gentios, para os reis, para os filhos de Israel. E é o que Paulo faz. Já falei, né? Com essa experiência, Paulo muda a sua vida, ele muda a sua pregação e começa a confirmar, a falar que Deus, ou melhor, que a salvação, ela vem através de Jesus Cristo, através de reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Então Paulo se converte, já começa a pregar lá em Damasco, depois ele sai de Damasco, vai para a Arábia, fica no deserto. Então essa foi a conversão de Paulo. Muito bem. Depois de alguns anos em que Paulo já está convertido, pregando o evangelho, etc., lá no capítulo 13, versículo 2, nós vemos que o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé, ou melhor, aqui ainda é Barnabé e Saulo. Vamos ler o texto. Diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Qual era essa obra? De levar o evangelho para o mundo. Barnabé e Saulo, eles são separados e eles começam a ser enviados em viagens missionárias. Os dois fazem uma viagem missionária, a primeira viagem missionária, Barnabé e Saulo. E nessa primeira viagem missionária já acontece eles encontram um camarada chamado Elimas. E nessa passagem com Elimas, o autor do livro de Atos, que é Lucas, ele diz que Saulo, também chamado Paulo, então nós vemos que o nome dele era Saulo, mas também era chamado. Portanto, nós vemos aqui que Paulo não teve o seu nome mudado por Deus, como teve Abraão, como teve Jacó, como alguns foram. Paulo se chamava Saulo, também chamado Paulo. Então Paulo já era conhecido como Paulo. Aquele homem que se chamava Saulo já era conhecido como Paulo. Existem algumas teorias a respeito disso. Pode ser que Paulo, pela sua estatura, porque existem relatos de que Paulo não tinha estatura muito elevada, era de uma estatura baixa. Saulo, né, recebeu esse apelido de Paulo, porque Paulo quer dizer pequeno. E como Paulo e Saulo têm uma semelhança fonética, então ficaria esse apelido. Então Paulo seria um apelido de Saulo, que acabou virando o nome dele, né? Que a partir daí ele passa a ser então chamado de Paulo, não é mais chamado de Saulo. A partir do capítulo 13, então, de Atos, Saulo
deixa de ser chamado de Saulo e passa a ser chamado por Paulo, como nós conhecemos, né? Paulo, o apóstolo. Muito bem. Então nós dissemos o quê? Que eles foram fazer as suas viagens, fizeram a primeira viagem, voltaram. Nessa viagem é interessante que uma das pessoas que estavam juntas era o evangelista Marcos, chamado João Marcos. João Marcos, no meio da viagem ele resolveu voltar para Jerusalém. A Bíblia não entra em muita discussão sobre o que levou João Marcos, ou Marcos, né, a voltar para Jerusalém. Mas aquilo desagradou a Paulo. Paulo não gostou daquilo. Tanto que, quando eles foram fazer a segunda viagem, Barnabé falou assim, olha, Marcos está aí, Marcos vai com a gente. Paulo falou assim, não vai com a gente não. Marcos não vai com a gente. E a Bíblia relata que houve uma tal briga entre eles, briga mesmo, não briga de tirar a túnica e brigar, tá, gente, como nós falamos agora há pouco. Mas houve uma tal discussão entre eles que Barnabé e Paulo se distanciaram, se dividiram. Então Paulo foi para um lado e Barnabé foi para outro. Tá bem? Cada um seguiu seu caminho. Barnabé saiu lá com Marcos para um lado e Paulo saiu para outro. O evangelista Lucas, ele fazia parte, digamos assim, da comitiva que acompanhava Paulo. Tá bem? Então por isso que o livro de Atos, até por isso, né, ele vai se concentrar, digamos assim, em Paulo a partir daí. Nós não sabemos o que Barnabé fez. Se Lucas tivesse ido com Barnabé, ele teria escrito talvez o que Barnabé fez. Mas não era do plano de Deus que Lucas ficasse com Barnabé. Era da vontade de Deus que Lucas ficasse com Paulo. E está aí o livro de Atos, relatando, né, as façanhas, digamos assim, desse herói chamado Paulo. Muito bem. Agora, Paulo é importante para a fé cristã, para nós? Vejam bem. Porque a gente fala assim, o apóstolo dos gentios. Mas outros apóstolos, outras pessoas também foram para os gentios. Acabamos de falar aqui de Barnabé. A gente não sabe qual foi a importância de Barnabé, porque ninguém escreveu sobre Barnabé. Se Barnabé tivesse escrito cartas, mas Barnabé não escreveu. Mas com certeza Barnabé foi cidade por cidade e pregava o evangelho, porque ele era tão zeloso pela palavra quanto Paulo. Paulo foi para cidades, construiu igrejas, construiu no sentido de formar igreja, né? Formou igrejas, foi para Corinto, levantou a igreja de Corinto, na Grécia, Éfeso, Colossos. Então, essas igrejas são igrejas formadas, digamos assim, por Paulo. Mas Paulo não formou todas as igrejas gentias, digamos assim, aquelas igrejas que estavam fora de Jerusalém. A igreja de Roma, por exemplo, quem fundou a igreja de Roma? Ninguém sabe. Paulo escreve, inclusive, para a igreja de Roma e fala assim, eu quero estar com vocês um dia. Eu vou estar com vocês um dia. E Paulo foi realmente para Roma, quando apelou para César, teve o direito de ir para Roma. Muito bem. Então, outros também pregaram para os gentios. Né? Como dissemos, em Roma já existia Apolo, Áquila, Priscila, são considerados também pregadores e que também levaram a palavra para os gentios, tá bem? Então, onde que está a importância de Paulo? Onde que está a importância de Paulo? Né? Para a doutrina cristã, para a cristandade. Paulo, ele é o responsável por toda a doutrina cristã, queridos. Paulo, com suas cartas, com as pregações que ele fez, mas principalmente com as suas cartas, ele firmou toda a doutrina cristã. E isso talvez a gente não dê valor hoje. Ou talvez não entenda a proporção, a medida do que Paulo fez. De formatar, digamos assim, toda a estrutura do cristianismo para os dias de hoje. Então, por exemplo, Paulo, ele é responsável por alguns conceitos, por alguns ensinos que são importantes. Por exemplo, a salvação, justificação, pecado, né? O conceito de substituição, o conceito de santidade, o que é a santidade, propiciação, graça. Paulo fala sobre a graça como ninguém. Né? Herança, filiação, expiação, sobre a igreja, a função da igreja, né? Sobre o livre-arbítrio,
sobre eleição, sobre paz, sobre aliança, sobre batismo, sobre reconciliação, sobre adoção, porque pela adoção somos feitos filhos de Deus. Paulo é que fala isso. Sobre boas obras, sobre ética cristã, sobre a graça. Falei sobre a graça, falei 2 vezes, né? Graças a Deus. E isso aqui é só uma pequena porção do que Paulo estruturou, né? Sobre a transformação segundo a imagem de Cristo. E tantas outras coisas mais que Paulo, digamos assim, ele doutrinou através das suas cartas. A primeira carta que nós temos lá é a carta aos Romanos, né? Eu tenho um amigo que é cristão também, e uma vez ele disse assim, que o pastor dele, né? Ele falou assim, olha, meu pastor diz que a carta aos Romanos é a Bíblia dentro da Bíblia. Realmente, a carta aos Romanos é algo fora de série, né? Alguém cheio da graça como Paulo tinha que realmente escrever algo para nos orientar ali sobre muitos desses temas que nós falamos aqui. Agora, queridos, isso é muito importante. Talvez, como eu falei, talvez a gente não dê importância a isso. Mas quando você pega uma máquina do tempo e volta lá para aquela época, você vai perceber que as pessoas estavam meio perdidas. Ninguém sabia realmente em que crer. Então hoje a gente tem livro, a gente tem a Bíblia, né? A gente tem a Bíblia aqui, encadernadinha inclusive, né? Não é nem papiro, não é nem rolo. Tá muito fácil para nós, gente. Tá muito fácil para nós. Mas Paulo, ele teve que estruturar todo esse conhecimento, toda essa revelação de Deus. Ele teve que estruturar. Por quê? Porque, por exemplo, tinha os judeus que tinham aceitado a Cristo. Não era só os judeus que rejeitavam a Cristo, que esses eram difíceis, mas tinham também os judeus que tinham aceitado a Cristo, e esses eram tão difíceis quanto aqueles que negavam a Cristo. Por quê? Porque esses diziam que mesmo tendo Jesus vindo e derramado seu sangue e nos libertar do pecado, ainda assim deveríamos cumprir a lei, a Torá. São o que chama judaizantes. Os Gálatas, por exemplo, quando a gente lê a carta aos Gálatas, a gente vai ver que Paulo vai se debruçar sobre isso. Ele quer dizer o seguinte, vocês estão sendo enganados, vocês foram libertos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou e vocês estão se aprisionando novamente nas amarras da lei. E não é isso, o evangelho não é isso. Agora Paulo foi, né? Hoje a gente lê a carta aos Gálatas, fala, poxa vida, como é que os Gálatas não sabiam disso? Não sabiam porque não estava estruturado nada disso ainda. Certa feita, Paulo chegou lá em Éfeso e conversando lá com o pessoal, com os efésios, ele perguntou, vocês já foram batizados no Espírito Santo? Sabe o que as pessoas responderam? Está aqui, ó. Perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Sabe quem é que estava pregando para esse pessoal, que provavelmente estava pregando? A gente dá a entender que era Apolo. Apolo, um grande evangelista, provavelmente não sabia nem quem era o Espírito Santo. Porque o contexto lá do capítulo, esse aqui nós estamos no capítulo 19, o contexto do capítulo 18 vai dar a entender, quando Áquila e Priscila veem Apolo pregando, chamam Apolo e começam a dar mais esclarecimentos a ele. E aqui, no capítulo 19, dá a entender que Apolo é que tinha evangelizado aquele pessoal de Éfeso, mas eles não tinham nem recebido o Espírito Santo, porque eles nem sabiam que havia Espírito Santo. Tá bem? Então Paulo foi a pessoa que construiu toda essa doutrina. Tá bem? Isso é de grande importância. Fora os hereges, né? O gnosticismo, marcionismo, arianismo e tanta coisa que veio depois, mesmo já tendo a doutrina de Paulo. Então, queridos, esse homem chamado Paulo, ele é da maior importância para nós, para o cristianismo. Ele foi escolhido por Deus por causa das suas qualidades, da sua perseverança, do seu zelo. E tudo isso serve para nós o quê? Para nós como exemplo. Como temos dito, né? Tem tantos exemplos na Bíblia. Essa galeria que nós falamos agora há pouco, né? Ilustramos como sendo uma galeria. Está lá a foto de Paulo. Quando você vê a foto de Paulo, você fala assim, quem foi esse camarada? O que ele fez? Poxa, eu quero fazer igual ele. Então, a gente tem que trazer esses ensinamentos para nós, para que nós possamos ter o mesmo zelo pelas Escrituras.
Queridos, essa Bíblia que a gente tem aqui, né, eu tenho na minha casa, até a Karen, há um tempo atrás, falou assim, cadê a sua Bíblia, né? E começou a mostrar algumas Bíblias que ela tem, eu também tenho algumas aqui. Essas Bíblias, ou essa Bíblia que nós temos aqui, não está aqui, na página está limpinha, né? Mas tem muito sangue aqui dentro, gente. Tem muito sangue, tem muita gente que derramou sangue para essa Bíblia chegar limpinha para nós. E às vezes a gente despreza esse conhecimento, despreza o que isso aqui está falando. Eu tenho um amigo que disse uma vez que a Bíblia é como um exemplo, né? Um noivo que foi viajar, mas todo dia ele escrevia uma carta para a sua noiva. Na época que se escrevia carta, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada. E ele escrevia cartas para a sua noiva. Quando ele voltou de viagem e perguntou para a noiva, né? E aí, tudo bem? Você leu as cartas que eu mandei para você? E a noiva fala assim, não, eu não tive tempo. Tá bem? Então, gente, Deus, como eu disse, essas páginas tão limpinhas aqui, né? Tem sangue aqui dentro. E a gente tem que honrar. A Bíblia diz para honrar a quem tem honra. Então a gente tem que honrar isso aqui. A gente tem que estudar, tem que se deleitar nisso daqui, tem que se aprofundar neste conhecimento. Tá bem? Espero que esse exemplo de Paulo faça efeito na sua vida e seja um exemplo para mim também. Senhor Deus Pai, te damos graças, Senhor, por tua bondade, te agradecemos a Deus por o Senhor ter levantado homens de Deus, fortes, firmes, resolutos em seguir a tua palavra, zelosos como Paulo foi, Senhor. Obrigado pelo exemplo de Paulo, Senhor, que está revelado na tua palavra, que está revelado no teu evangelho, pela vida dele, Senhor, e que a vida dele possa ser um exemplo para nós, para que nós possamos andar em santidade, possamos andar defendendo a fé, Senhor, em nome de Jesus Cristo, possamos guardar a fé como Ele mesmo diz. Guardar a fé, Senhor. Te pedimos isso, Senhor, para que possamos a cada dia, como dissemos agora há pouco aqui, sermos mais aparentados ao Teu Filho Jesus Cristo. Formarmos em nós o caráter do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, te agradecemos também por os dízimos e ofertas, Senhor, que são depositados na Tua igreja, para a obra da Tua igreja. Abençoa, Senhor, a diretoria da igreja, para que use cada recurso que foi aqui depositado de forma sábia. E também abençoa, Senhor, cada um que abençoa a Tua igreja, que cumpriu a Tua palavra nesse sentido de colaborar com a Tua obra. Senhor, nos despede, nos dá mais um restante de semana na Tua bênção, na Tua paz, em nome de Jesus. Queridos, que Paulo seja a inspiração para nossas vidas. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.